Você já percebeu que a gente passa boa parte da vida acreditando numa promessa? A promessa de que quando finalmente conseguir aquilo que a gente tanto deseja, a felicidade vai chegar. Quando eu comprar o meu carro, quando eu tiver minha casa, quando eu trocar meu celular, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu encontrar alguém. Enfim, parece que a felicidade tá sempre esperando a gente do outro lado da próxima conquista. Como se a vida inteira fosse uma escada. E basta a gente subir mais um degrau, só mais um, até finalmente chegar no lugar onde tudo faz sentido. Mas tem um problema. Quase ninguém para pra perguntar se essa promessa é verdadeira. Porque se fosse, bastaria olhar para as pessoas que já conseguiram tudo. E elas seriam plenamente felizes. Só que não é isso que acontece. Existem vários milionários deprimidos, artistas que conseguiram a fama e tiraram a própria vida, atletas que passaram a vida inteira perseguindo um título e depois de conquistá-lo, entraram em depressão. Pessoas que conseguiram exatamente aquilo que sonharam e descobriram que continuavam sentindo o mesmo vazio. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: como que eu consigo aquilo que eu quero? Porque a pergunta é outra. É porque o vazio continua o mesmo depois que a gente consegue. E tem um conceito muito interessante na psicologia chamado adaptação hedônica. O nome parece muito complicado, mas a ideia é bem simples. O ser humano ele se acostuma muito rápido. Você compra um celular novo e nos primeiros dias ele é incrível. Você mexe nele o tempo inteiro, mostra para as pessoas, cuida para não riscar e algumas semanas depois ele virou só o seu celular. Você compra um carro, durante um tempo ele parece um sonho, depois ele vira apenas o carro que você usa para ir pro mercado. Você compra a casa que sempre quis. No começo tudo é novidade, só que depois de alguns meses ela vira só a sua casa. E a conquista ela continua ali, mas a emoção desaparece. E eu vivi isso de uma forma muito simples, e eu acho que vocês já viveram também. Durante muitos anos eu queria ter um computador, e eu ficava pesquisando as peças durante vários tempos, via vídeo de desempenho, de análise. Eu ficava imaginando como que seria quando finalmente conseguisse montar o computador que eu queria. E quando eu consegui foi muito da hora, foi incrível. Só que por pouco tempo, porque depois ele virou só o meu computador. E sabe o que aconteceu logo em seguida? A minha régua mudou. Ao invés de pensar que agora tá bom, eu comecei a pensar, será que não dava pra melhorar alguma peça? Depois outra e depois outra? E você consegue perceber que isso nunca termina. Não foi o meu computador que ficou pior. Quem mudou fui eu, porque a nossa mente tem uma capacidade impressionante de transformar os sonhos em rotina. Isso não acontece só com o computador. Acontece com carro, com casa, com seu salário, com roupa, com viagem, com quase tudo. E quanto mais a gente acredita que a próxima conquista vai finalmente preencher a gente, mais perigoso esse ciclo se torna. Porque sempre existe uma próxima conquista esperando, e uma próxima e outra depois dela. É como correr atrás do horizonte. Você anda e ele continua exatamente na mesma distância. E existe uma analogia que eu gosto muito. Imagina que a sua vida é um livro, e a maioria das pessoas vive como se estivesse desesperada para chegar na última página, como se toda a felicidade estivesse escrita lá no final da história. Mas ninguém comprou um livro para ler só a última página. O que faz o livro fazer sentido e ele valer a pena é tudo que acontece durante a história, durante o meio do livro. Os personagens, os conflitos, os aprendizados, as perdas, as vitórias. É o desenvolvimento que dá sentido pro final. E talvez a gente esteja fazendo exatamente o contrário com a própria vida. A gente tá tão preocupado em chegar no último capítulo, no nosso objetivo, que a gente esquece de viver os anteriores. Porque a felicidade nunca foi uma recompensa escondida no fim da estrada. Ela sempre esteve espalhada pelo caminho. Mas isso leva a gente para uma outra pergunta muito mais importante. Se conquistar as coisas não elimina esse vazio, o que realmente preenche a nossa vida? Se o vazio continua mesmo depois da conquista, então talvez o problema nunca tenha sido a conquista. Talvez tenha sido a expectativa. Porque sem perceber, a gente colocou sobre algumas coisas uma responsabilidade que elas nunca tiveram. A responsabilidade de fazer a gente feliz. Pensa na quantidade de frases que a gente escuta durante a vida. Quando eu comprar minha casa, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu casar. Sempre existe um quando. Como se a felicidade estivesse presa a um evento futuro. Mas tem um detalhe bem curioso. Quando esse futuro finalmente chega, ele vira presente. E pouco tempo depois, ele vira rotina. É como viver um livro pensando apenas na última página. Você passa tanto tempo acreditando que no final vai resolver tudo e esquece que o sentido da história nunca teve só no final, mas sempre esteve no desenvolvimento. E talvez esse seja o maior erro escondido na frase: quando eu conseguir isso, eu finalmente vou ser feliz. Porque ela transforma uma conquista em salvadora, só que nenhuma conquista consegue carregar esse peso. E tem um filósofo que percebeu isso há quase 200 anos atrás. Foi o Arthur Schopenhauer. Ele dizia que a vida oscila entre o desejo e o tédio. E quando a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente sofre desejando. E quando finalmente conseguimos, a gente acostuma. E aí aparece o tédio. Olha como isso parece atual. Você passa meses querendo trocar de celular, consegue.
e depois de algum tempo ele vira apenas o seu celular que tá no seu bolso. Você sonha em comprar um carro, compra e depois de alguns meses ele virou apenas o carro da garagem. Você sonha com um cargo melhor, você consegue, e alguns meses depois você já tá pensando no próximo. E o Schopenhauer percebeu que o desejo nunca para, ele apenas muda de endereço. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem correndo sem nunca sentir que chegaram. E existe um detalhe importante: isso não significa que conquistar as coisas seja errado, muito pelo contrário. Ter uma casa melhor é bom, ter um carro melhor pode facilitar muito a sua vida, ter uma condição financeira confortável muda a vida de qualquer pessoa. O problema nunca foi conquistar, o problema é esperar que essas conquistas façam um trabalho que elas nunca prometeram fazer, porque tem uma diferença enorme entre melhorar a sua vida e dar sentido à sua vida. São coisas completamente diferentes, e foi justamente isso que o Viktor Frankl percebeu. Frankl, ele passou por campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu praticamente tudo. Mesmo assim, ele escreveu que o ser humano consegue suportar quase qualquer sofrimento quando encontra um propósito. Percebe a diferença? Ele não dizia que a felicidade depende das circunstâncias, ele dizia que ela depende da direção. Uma pessoa pode enfrentar dificuldades enormes e continuar em pé, porque ela sabe por que ela tá caminhando. Agora, imagine o contrário. Imagine alguém que conquistou tudo: dinheiro, status, reconhecimento, mas ela acorda todas as manhãs sem saber por quê. O conforto ele continua existindo, mas a direção desapareceu. E sem direção, até o sucesso perde o brilho. E talvez alguém esteja pensando: então eu não deveria sonhar em comprar uma casa, um carro, crescer na carreira? E eu digo, na verdade é claro que você deveria, né? O problema nunca foi ter objetivos, o problema é colocar toda a sua felicidade em objetivos que têm data pra acabar. E eu percebi que existe uma diferença muito grande entre dois tipos de objetivo. Existem objetivos com validade e objetivos sem validade. Comprar um carro é um objetivo com validade, você compra e pronto, acabou. Construir uma casa é um objetivo com validade, você constrói e pronto, acabou. Ganhar uma medalha, conseguir um cargo, comprar um computador, comprar alguma coisa, tudo isso termina no instante que acontece. E quando termina, a pergunta volta: e agora? Mas tem objetivos que nunca acabam. Ser um bom pai, construir um casamento sólido, aprender todos os dias, ajudar o maior número de pessoas possível, servir a Deus. Esses objetivos nunca chegam ao fim. Você nunca acorda e diz: pronto, eu já fui bom pai suficiente, já aprendi de tudo e já ajudei pessoas suficientes. Eles continuam vivos enquanto você vive. E talvez seja por isso que eles dão muito mais sentido à vida, porque eles não terminam e eles continuam dando direção mesmo depois que todas as outras metas foram alcançadas. Talvez a maior armadilha não seja desejar coisas materiais, é transformar os objetivos temporários no propósito permanente da sua vida. E tem uma frase que eu gosto muito: o sucesso é um péssimo lugar para procurar propósito. Porque o sucesso ele resolve muitos problemas, mas não resolve todos. O dinheiro ele paga suas contas, compra o seu conforto, compra segurança, compra até tempo. E seria hipocrisia dizer que dinheiro não importa. Ele importa e muito. Quem diz que dinheiro não faz diferença, provavelmente nunca precisou escolher entre pagar uma conta ou comprar comida. A qualidade de vida importa. Ter uma casa boa importa, ter um carro confortável importa, poder cuidar da própria família importa. Tudo isso melhora a vida. O problema começa quando a gente espera que essas coisas façam algo que elas nunca prometeram fazer. Dá sentido para existir. É por isso que duas pessoas elas podem ter exatamente o mesmo patrimônio e viver vidas completamente diferentes. Imagina duas casas, uma mansão enorme, piscina, cinema, garagem com um monte de carro, mas quando chega a noite ela tá vazia. Não tem uma conversa, não tem um abraço, não tem filho correndo fazendo barulho na sala, não tem alguém esperando você voltar. Agora imagine uma casa mais simples, nada luxuoso, mas quando a porta abre, alguém sorri porque você chegou, tem um almoço de família no domingo, tem gente brigando pra escolher filme, tem barulho, mas tem vida. Qual dessas duas parece mais rica pra você? Porque riqueza, pra mim pelo menos, não é aquilo que você possui, é aquilo que também te possui. E às vezes, uma casa enorme abriga uma vida pequena, enquanto uma casa pequena abriga uma vida gigantesca. Porque tem uma diferença enorme entre qualidade de vida e sentido de vida. Qualidade de vida é conforto, basicamente. E sentido de vida é a direção. Você pode ter muito conforto e ainda não saber por que você acorda todo dia de manhã. É por isso que existem pessoas aparentemente perfeitas por fora e completamente vazias por dentro. Foi literalmente isso que o Frankl dizia, que o ser humano suporta quase qualquer sofrimento quando encontra um sentido para a vida dele. E o sofrimento por si só, ele destrói, mas o sofrimento vivido por um propósito, ele transforma. É por isso que uma vida difícil, ela pode ser profundamente feliz e uma vida confortável pode ser profundamente vazia. Porque felicidade não nasce na ausência de problemas, ela nasce na presença de significado.
E foi aí que eu comecei a perceber uma diferença importante. Compartilhar não é expor. A internet convenceu a gente que compartilhar a vida significa publicar a vida pra todo mundo ver. Só que isso nunca foi verdade. Você pode postar uma viagem pra 1 milhão de pessoas e tá completamente sozinho nela. Ou você pode fazer uma viagem simples com alguém que você ama durante o fim de semana, publicar nada e mesmo assim ter compartilhado uma experiência muito mais profunda. Porque compartilhar não é mostrar, compartilhar é dividir. E as melhores coisas da vida sempre ficam maiores quando são divididas. E é curioso perceber que a Bíblia fala sobre isso muito antes de existir a ideia de rede social. O Salomão, ele foi um homem que experimentou praticamente tudo: poder, riqueza, prestígio, prazer, reconhecimento, conhecimento. E se existia alguém que podia dizer, eu consegui tudo o que eu queria, era ele. E ele escreveu justamente em Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele não estava condenando a riqueza. Ele estava mostrando que ela tem limite. Ela compra conforto, mas não compra sentido. Ela compra prazer, mas não compra paz. Ela compra companhia, mas não compra amor. E existe outra história que completa essa ideia. A história de Jó. Jó, ele perde praticamente tudo. Os bens, a posição, a segurança. Mas tem uma coisa que permanece: a fé dele. Porque quando tudo aquilo que tinha preço desapareceu, o que realmente tinha valor continua de pé. E talvez essa seja uma das maiores lições que alguém pode aprender. Preço e valor nunca foram sinônimos. Preço é aquilo que o dinheiro consegue pagar. O valor é aquilo que nenhuma quantia consegue comprar. Amor, lealdade, uma amizade verdadeira, uma família, uma consciência tranquila, uma vida com propósito, uma vida com Deus. Nenhuma dessas coisas tem etiqueta. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente chega ao topo da montanha e continua sentindo que ainda falta alguma coisa. Porque passou anos acumulando patrimônio, mas esqueceu de construir uma vida. No fim, eu acho que existe uma pergunta muito mais importante do que o que eu quero conquistar. A pergunta é mais com quem eu quero compartilhar a minha vida que eu tô construindo. Porque conquistar sozinho pode até impressionar muita gente, mas dificilmente preenche o seu coração. Você pode passar a vida inteira buscando conforto e você pode terminar em uma casa enorme e um coração vazio. Mas você passa a vida inteira buscando propósito, pessoas e Deus, até que uma casa simples pode parecer abundância, porque dinheiro compra quase tudo que tem preço, mas as melhores coisas da vida nunca tiveram etiqueta.